Amém. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, rendemos graças a Ti, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na Tua presença, e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar ministrando a Tua palavra. Senhor, Tu és grande, tremendo, poderoso. Senhor, eu quero te dizer, Senhor, que se o Senhor não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Aqui estou porque sou dependente de Ti, preciso de Ti, careço de Ti. Só o Senhor para me ajudar. A Tua igreja, Pai, precisa ouvir uma palavra. Palavra esta vindo do Teu coração aos nossos corações. Portanto, ó Deus, ser Tu comigo, nos ajude, fale conosco, fale com a Tua igreja, fale com o Teu povo. Este é o nosso pedido a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tomai os vossos assentos. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Genício Severo dos Santos, meu pastor, meu presidente, meu amigo. E eu estava dizendo a ele ali na sua sala, a alegria minha de ser escolhido para estar ministrando aqui na 17ª EBOM. Participei da primeira EBOM. Ajudei a organizar a primeira EBOM. Já preguei em várias EBOM, mas a gente estávamos com saudade de estar aqui com os irmãos. Já vai para 2 anos e meio que estamos em Pradópolis. E quando eu recebi a mensagem que meu nome estava na lista de um dos pregadores, eu fiquei muito honrado. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado à pastora Marlene. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Júlio César, primeiro vice-presidente e coordenador desta escola bíblica. Louvar a Deus pela vida de todos os pregadores, palestrantes, professores que por aqui já passaram. Eu participei da quinta e na sexta-feira. Confesso que o Senhor falou poderosamente comigo, de forma especial. Hoje não será diferente. Estou aqui ansioso para daqui um pouco ouvir pastor Rogério Mariano. Né, pastor Rogério Mariano? Muito feliz em poder rever os irmãos. Hoje não pode muito abraçar mais os irmãos, né? Mas pelo menos cumprimentar os irmãos. Quero aqui louvar a Deus pela vida da minha família, missionária Selma, que está ali, minha esposa, minha filha, missionária Sheila, e meu filhão, o Juninho, né? O Juninho. Não é Juninho mais não, né? O Juninho que está aqui, meus filhos. Eu estava comentando, não sei com quem foi, que os meus filhos aprenderam a andar no corredor dessa igreja, pastor. A Sheila começou a andar no corredor dessa igreja, estava comentando com o pastor Júlio, parece. Meus filhos tudo aprenderam a andar aqui nesta igreja. Já está indo para 25 anos que nós estamos ao lado do nosso pastor, presidente, pastor Genício. E é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje. Quero cumprimentar os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, e em especial os irmãos de Pradópolis. Trago aqui a saudação da igreja presidida pelo pastor Genício, a igreja de Pradópolis. O pastor Genício é o nosso presidente ali em Pradópolis, e posso dizer que eu já estou me acostumando em Pradópolis. Estou gostando de ficar no meio da cana, ficar no meio daquele povo, no meio daquele barro e naquele calor de 40 graus. O negócio ali é quente, irmão. Estou acostumando já com aquele negócio ali já. E o Senhor tem sido generoso para conosco ali. A mão do Senhor está naquele lugar, nos abençoando de forma especial. Amém? Dito isto,
O tema que nos foi proposto é a ação do Espírito Santo na vida de Jesus e na igreja. Se não me falha a memória, página 55, não é isso? Página 55 da apostilha, aí da 17ª EBOM. A ação do Espírito Santo em Jesus e na igreja, no meio da igreja. E nós estamos ouvindo falar sobre o Espírito Santo. E é muito bom ouvir falar sobre o Espírito Santo, porque é Ele que nos alegra, Ele que é o refrigério para a nossa alma. É o Espírito Santo que é o nosso consolador. É o Espírito Santo que nos conforta, que fala com a gente, que nos direciona. Mas quando falamos sobre o Espírito Santo, nós encontramos no livro de Lucas, livro esse escrito pelo próprio Lucas, e leva o nome dele mesmo, do escritor Lucas. E Lucas, o evangelho de Lucas é o evangelho que mais fala sobre a ação do Espírito Santo. Lucas escreveu o evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos, que poderia também ser chamado Atos do Espírito Santo de Deus. Porque no livro de Atos você vê o Espírito Santo de Deus trabalhando de várias formas em vários momentos. E o tema que nos é proposto é sobre a ação, o agir, o mover do Espírito Santo na vida de Jesus. E quando fala sobre a vida de Jesus, nós encontramos logo no capítulo 1 do livro de Lucas, onde nós fizemos a leitura horas atrás, aonde a Bíblia relata uma linda história. História essa que começa com um homem chamado Zacarias. Todo mundo sabe a história de Zacarias, sacerdote, um homem que tinha uma intimidade com Deus, um homem que exercia um sacerdócio e era homem temente a Deus, tinha uma esposa temente a Deus por nome Isabel. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento, um determinado dia, esse homem, esse sacerdote entra no santuário, entra no templo. E ele entra no templo para oferecer incenso ao Senhor, para oferecer o sacrifício ao Senhor. E quando ele está no altar oferecendo o sacrifício, lhe aparece um anjo. E o anjo aparece a ele, e então ele assusta com a presença daquele anjo. E a Bíblia diz que ele então agora começa a ouvir daquele anjo uma mensagem. E a mensagem era essa: olha, Zacarias, tu oraste. Se você ver o versículo 13 do capítulo 1, você vai ver que ele está dizendo que ele veio atender uma oração de Zacarias. Ele disse: olha, você orou, você pediu, então eu trago um recado da parte de Deus. Deus manda te dizer que Isabel, tua esposa, terás um filho, vai ter um filho. E quando ele fala isso a Zacarias, Zacarias então agora se assusta, toma um susto, creio eu, e questiona, não acredita naquela palavra. Por que ele não acredita? Ele tinha dois motivos ele apresentou para o questionamento dele. Primeiro motivo: eu sou de idade, minha mulher já é avançada de idade. E segundo motivo: minha mulher é estéril, ela não pode ter filho. Ele apresenta essas duas indagações. Eu sou avançado de idade, e aí minha esposa também é avançada de idade, e além disso ela é estéril, ela não pode ter filho. Quando ele apresenta esta indagação ao anjo, diz a Bíblia Sagrada que o anjo se apresenta a ele e disse: olha, Zacarias, meu nome é Gabriel. Olha só que autoridade. Eu sou Gabriel,
E tem mais uma, eu não sou qualquer Gabriel, eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus. Estou vindo diante do altar de Deus. Deus mandou eu vir aqui. Então eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus. E Deus manda te dizer que ela vai ter um filho sim. Ela vai ter um filho sim. E o nome do filho dela será chamado de João. O nome dele será João. Porém, ele disse, mas que sinal? O sinal é o seguinte: a partir de agora, como tu duvidaste, como tu não creste no que eu falei, tu ficarás mudo. A Bíblia diz que a partir daquele momento, a língua colou na boca de Zacarias. Zacarias agora não fala mais com ninguém. Zacarias sai de dentro daquela tenda e não tem mais como conversar com o povo. Zacarias agora começa a ensinar com o povo. E o povo não entende nada. Zacarias corre para sua casa. E a Bíblia diz que logo em seguida Isabel fica grávida. Isabel ficou 5 meses grávida dentro de casa, trancada. Depois de 5 meses que ela deu o ar da graça e saiu lá fora. Mas a Bíblia diz também que no 6º mês, por que no 6º mês? No 6º mês de gravidez de Isabel, o anjo aparece a Maria. O mesmo anjo que assiste Deus diante do trono, o mesmo anjo que está no céu assistindo Deus, Deus o envia até a casa de Maria. E quando chega na casa de Maria, o anjo já chega cumprimentando Maria. Salve agraciada, bendito és tu entre as mulheres. Maria então se assusta e fala, mas que saudação é essa, meu Senhor? O que está acontecendo? Por que me cumprimenta desse jeito? Por que me chama de salve agraciada? O anjo então começa dizendo, olha, eu sou Gabriel. Deus manda te dizer, Maria, que no teu ventre será gerado um, e ele será o Salvador do mundo. Ele será conhecido, ele vai revolucionar. O anjo entrega um recado para Maria. Porém, quando o anjo entrega o recado, Maria questiona o anjo também, diz, mas como isso? Acabamos de ler agora o versículo 34. Como isso? Como que eu vou ficar grávida se eu não conheço o varão? Não tenho relação com homem nenhum, não tenho contato com homem nenhum. Aí a Bíblia diz, no versículo 35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que é santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: a ação do Espírito Santo começa gerando o Salvador da humanidade. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário. Se tu está aí hoje, é porque um dia ele morreu na cruz do Calvário. E quem gerou ele? O Espírito Santo. Portanto, receba o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Se você ler do versículo 1, do versículo 5 até o versículo 35, o mesmo anjo dá a mesma notícia para 2 pessoas diferentes. Os 2 têm a mesma reação, porém um ficou mudo e o outro recebeu o Espírito Santo. Por que será que um ficou mudo? Por que será que o outro recebeu o Espírito Santo? Eu quero te dizer uma coisa: Maria foi escolhida por Deus para que o Salvador do mundo
fosse gerado no seu ventre através do Espírito Santo de Deus. Quem aqui está pronto para receber o Espírito Santo de Deus? É o Espírito Santo de Deus que alegra a sua igreja. É o Espírito Santo de Deus que se move em meio à sua igreja e desperta através dos dons espirituais. É o Espírito Santo que revela ao homem qual é a sua necessidade aqui na terra. Quem aqui é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Maria era uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Se você ler o versículo 36 do capítulo 1, o próprio anjo já disse para ela, disse: olha aí, Isabel, tua prima, ela tem no ventre dela, já há 6 meses, gerado um homem. Isabel está grávida. Isabel tem alguém gerado no ventre dela. Quando o anjo sai, Maria pega, sai às pressas e vai até a casa de Isabel. Mas a Bíblia diz que quando Maria chega na casa de Isabel, crente quando se aproxima, a primeira coisa que faz é dar a paz do Senhor, cumprimentar, né? E a Bíblia fala que quando ela cumprimenta Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel dá um glória a Deus lá dentro. Ele se mexe. Alguma coisa acontece lá dentro. Alguma coisa aconteceu no ventre de Isabel. E aí Isabel então se manifesta e diz: e ouvindo Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou em seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Só no cumprimento, Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Mas isso é no versículo 41. No 42 fala que ela exclamou em alta voz: bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. No versículo 43, Isabel disse: de onde recebe tanta graça? De onde vem tanta unção? De onde vem tanta graça? Que quando tu me cumprimentou, alguma coisa aconteceu. Mas visto que tu és a mãe do meu Senhor. Eu vejo aqui no versículo 43 do capítulo 1 do livro de Lucas, que Isabel foi a primeira pessoa a começar a adorar Jesus, mesmo ele estando no ventre de Maria. O que Isabel entende aqui é que quem está no ventre de Maria não é qualquer bebê, não é qualquer criança. Ela já disse aqui o seguinte: de onde recebe tanta graça, que vem me visitar a mãe do meu Senhor. Ou seja, eu recebo agora uma visita da mãe do meu Deus, do meu Senhor. Ou seja, aquela que me visita, aquela que entra na minha casa, tem dentro do ventre dela o meu Senhor, que é Jesus de Nazaré. E a Bíblia fala que quando ela diz isso, ela está cheia do poder de Deus, cheia da graça, porque aonde Deus está, a presença do Espírito Santo dele é real. Então tal que ela foi cheia do Espírito Santo, e ela entende que quem está no ventre dela, no ventre de Maria, é o seu Senhor. Ela entende que ali está o Messias que havia de vir, já estava chegando, o Messias já estava chegando. A Bíblia diz que Maria fica mais 3 meses na casa de Isabel. Isabel ganha o neném, Maria volta para sua casa. Mas quando Isabel ganha neném, passou-lhe 8 dias, foi fazer a circuncisão, e agora tinha que escolher o nome daquele menino. E os familiares de Isabel falou assim: põe o nome de Zacarias. Põe o nome de Zacarias. Ela disse: não. Mas que nome? João Batista. Só que Isabel
não sabia qual era o nome que Deus tinha dado para Zacarias. Quem entende que o Espírito Santo de Deus revela? Quem crê que Deus fala com a igreja? Isabel não sabia do que Deus tinha falado com João Batista. Mas ela diz aos seus familiares: não, esse menino vai ser chamado de João. Vai ser chamado de João. A família então corre até Zacarias. E alguém encena para Zacarias, porque Zacarias não podia falar. E como ele era mudo, estava mudo, todo mundo entendia que todo mundo era surdo. E a Bíblia explica isso bem claro, que não falaram com ele, encenaram para ele, perguntando para ele que nome daria para o seu filho. Ele pede uma tábua. A Bíblia fala que ele pede uma tábua. A Bíblia chama de taubozinha, ou seja, uma tábua pequena. E aí ele escreve o nome João na tábua. Entrega para aquela família. E a família começa a glorificar a Deus. Porém, quando ele escreve que o nome do menino é João, a Bíblia diz que a sua língua descolou da sua boca. E a Bíblia diz, no capítulo 1 e versículo 67, que Zacarias, seu pai, ou seja, Zacarias, pai de João, começa a profetizar, cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque agora ele viu que o Deus que ele serve não é Deus de brincadeira. Não duvide daquilo que Deus falou com você. Não brinque com as coisas de Deus. Deus é Deus, Deus não falha, Deus não muda. Se ele falou, vai acontecer. Se ele prometeu, vai acontecer. Passa dia, passa noite, passa semana, mas ele não dorme. A Bíblia fala que não dormitará o guarda de Israel. Ele está vivo, ele está acordado, ele está de pé, e ele vai cumprir a sua promessa. E quando João viu aquela cena, a sua língua descolando, ele começou a profetizar, cheio do Espírito Santo de Deus. Zacarias agora começa a falar, porque cumpriu aquilo que Deus falou com ele. A ação do Espírito Santo na vida de Jesus, na sua concepção. A ação do Espírito Santo na vida de Isabel. A ação do Espírito Santo na vida de Zacarias. E a Bíblia fala no capítulo 4, versículo 18 a 19, e o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade ao cativo, e libertar os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. A ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Por onde Jesus andava, o Espírito Santo agia sobre a vida dele. Ele disse, eu estou aqui, mas sobre mim está o Espírito Santo. Aonde eu entro, sobre mim está o Espírito Santo. O que eu estou anunciando é orientado pelo Espírito Santo de Deus. Aonde Jesus entrou, o Espírito Santo de Deus entrou com ele. Determinado dia, diz a Bíblia, que João começou a batizar. João começou a batizar. E quando João estava batizando, lá no Rio Jordão, e pregando para aquele povo, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir? E pregando a palavra do Senhor. E se você ler o capítulo, se você ler a Bíblia, você vai ver que as pessoas questionavam João. De repente aparece Jesus. E João disse, tu vem a mim para mim te batizar? Não, eu que careço ser batizado por ti. Jesus disse, não, é necessário que tu me batize. Então desce as águas. Jesus desceu as águas. Jesus não precisava descer as águas. Jesus não precisava ser batizado. Jesus não tinha pecado, mas ele fez isso para deixar um exemplo para você,
Ele fez isso para ser o ministério completo. E ele desceu as águas, e quando ele sai das águas, a Bíblia fala que o céu se abre. E o Espírito Santo de Deus desce sobre aquele lugar. Rabai Ebedera sai. E a Bíblia diz que ele desce em forma de pombo. E a Bíblia diz que ele disse, e logo saindo das águas viu os céus abertos, e o Espírito como pomba desce sobre ele. Então ouviu uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, a quem me comprazo. Tu és o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Tu és o meu filho amado, a quem eu me alegro. Que aquilo era o Espírito Santo de Deus, representando Deus, falando com Jesus. Ao sair do tanque batismal, o Espírito Santo de Deus estava no batismo de Jesus também. E ele está aqui nesta noite. E ele está aqui nesta noite. Quem já sentiu a presença dele aí? Quem já sentiu a presença dele aí? Rabai o Eberia sai. Ramai o Ebedecia. Roai Bederia sai. A Bíblia diz que quando Jesus estava prestes a ser assunto ao céu, ele apareceu a várias pessoas. Mas em uma das pessoas, em um dos grupos que ele aparece, foi a vários discípulos. E quando ele aparece naqueles discípulos, ele olha para aqueles discípulos. No capítulo 20, versículo 22 do Evangelho de João, a Bíblia diz que ele sopra sobre os discípulos. E ao soprar ele diz: receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Por que Jesus disse aquilo? Porque ele estava perto a ser assunto ao céu. E eu imagino que Jesus disse assim: eu não posso ir para o céu, deixar esse povo sem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos vivifica, é o Espírito Santo que nos dá força. A melhor coisa que tem é amanhecer o dia e dizer: seja bem-vindo o Espírito Santo na minha vida. Eu vou tomar café, eu tomo café junto com o Espírito Santo. Nós vamos trabalhar e o Espírito Santo está conosco. Por onde nós entrar, entramos com o Espírito Santo. Por isso que Jesus sopra o Espírito Santo, um assopro sobre o discípulo, e diz: receba o Espírito Santo. É o Espírito se movendo na vida dos discípulos. No capítulo 24, versículo 49 do Evangelho de Lucas, Jesus falando aos discípulos, ele disse: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestido do Espírito Santo. Ficai. O que é isso? É o Espírito Santo agindo na obediência dos seus discípulos. Quer receber o Espírito Santo? Seja obediente. Ficai onde Deus te mandou. Não saia da posição. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não habita na vida de desobediente, mas sim na vida daqueles que são obedientes. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou na vida dos discípulos, porque eles ficou num lugar aonde foi mandado. Aonde Deus mandar ficar, fique. Como Deus manda ficar, fique. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Não te apresse, acalme o teu coração. Tão somente espera no Senhor e obedeça a voz dele, que você será cheio do Espírito Santo de Deus. Mas fique aonde Deus te mandar. O Espírito Santo na vida dos discípulos através da obediência. Obediência. No capítulo 2, versículo 1 de Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, versículo 1 do Atos dos Apóstolos, diz assim: e cumprindo-se o dia do Pentecoste, e chegando-se o dia do Pentecoste, estava, primeiro, todos; segundo, reunidos; terceiro, no mesmo lugar. Três coisas importantes para o cumprimento do dia do Pentecoste. A igreja, aqui já é na igreja, e eu pulei aqui um pouquinho por causa do horário. Eu gosto de ser muito obediente ao horário, então eu vou cumprir aqui para o pastor Júlio não brigar comigo. Eu pulei aqui um pouquinho. Irmãos, isso é muito sério. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em versículo 1, é o que falta em nosso meio nos últimos dias. Primeiro, todos; segundo, reunido; terceiro, no mesmo lugar. Essa questão do todos é uma questão de estar completo. Estar completo. Não era metade da igreja que estava ali, era toda a igreja. Não era alguns irmãos que estavam ali, era todos os irmãos. O que mais precisa hoje é que todos estejam, não só numericamente, mas na mesma visão. Não adianta estar você aqui de corpo presente, mas torcendo contra, trabalhando contra, fazendo tudo contra, murmurando, falando o que não deve por fora, fazendo aquilo que não agrada ao Espírito Santo. Assim nunca chegará o dia do Pentecoste em nosso meio. Só chega o dia do Pentecoste quando todos estão na mesma visão. Quando fala que todos estão na mesma visão, é a visão daquele que está na frente. Mais do que nunca, o nosso líder, nosso pastor presidente, pastor Genício, precisou que todos estivessem na mesma visão dele. Está na mesma visão do seu líder. Não é só estar presente na Ebom. Estar presente na Ebom para ele te ver. Uma certa feita eu disse para o pastor que eu não sou muito a favor de gente que fica beijando ele. Porque a maioria dos que beija trai por trás. A maioria dos que beija não fala a verdade, não fala a mesma língua. O que Deus quer não é um beijo na vida do pastor, mas é todos na mesma visão. Todos na mesma visão. Todos falando a mesma língua. Todos remando no mesmo trilho. Todos no mesmo caminho. Quando isso acontecer, o Espírito Santo de Deus vai invadir, e muitas pessoas serão renovadas pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Ele pode não estar te vendo, ele pode não saber o teu nome, mas esteja na visão do seu pastor. Você pode não ser um pastor, um evangelista, você pode não ser um presbítero, um diácono, você apenas é um membro, mas esteja na visão do seu pastor, ore por ele. É um segredo da igreja, a igreja primitiva, estava todos na mesma visão. Prova que estavam todos na mesma visão, é que eles estavam todos no mesmo lugar. Todo no mesmo lugar. O lugar encheu. Toda a igreja, que todo mundo está na mesma visão, ela é uma igreja próspera, ela é uma igreja que cresce, ela é uma igreja que avança. Problema tem, toda igreja tem problema. Até a igreja do céu teve problema. Deus teve que expulsar um irmão lá do céu e mandar para a terra porque não prestava. Toda igreja tem problema, mas uma coisa é, o problema vem, mas ela vai saltando as muralhas, vai crescendo, vai prosperando. Por quê? Porque a igreja está na mesma visão. E a Bíblia fala que no versículo 4, como todos estavam reunidos no mesmo lugar, no versículo 4 fala assim: todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus está aqui hoje, mas ele não enche vaso sujo. Ele não enche vaso sujo, não. Ele só entra em vida lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Levanta a tua mão agora, levanta a tua mão, eu quero profetizar para a tua vida. Receba o Espírito Santo. Tira toda mágoa, tira toda murmuração, tira todo disse-me-disse, tira toda inveja, tira toda contenda, e deixa que o Espírito Santo de Deus invade a tua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus invade a tua vida. Permite que o Espírito Santo de Deus invade a tua vida. Não adianta estar presente, mas estar com a visão fora. Tem que estar na mesma visão. É o que Deus manda dizer aqui hoje. Mesma visão. Rabai Weber Yassai. Ruebidobider Yassai. Mesma visão. Brau Ebeder Yassai. No mesmo caminho, Rabai Webeder Yassai, Bruebides Obeder Ignar. A presença do Espírito Santo de Deus é real aqui em nosso meio. E eu sinto Deus aqui em nosso meio quebrantando corações endurecidos. Arranca toda mágoa, arranca tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Ele quer encher a tua vida. Seja cheio do Espírito Santo, seja renovado, seja cheio do Espírito Santo, seja agraciado pelo Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Esse é o papel desta EBOM, trazer ânimo para você, trazer despertamento para você, trazer nova vida para você, trazer a você um despertamento, porque 2021 está chegando, e em 2021 tu tem que ser produtivo, tem que fazer a diferença, mas para isso tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Já estou terminando, Júlio. Eu vou pular aqui. Na igreja, uma das coisas mais lindas que o Espírito Santo de Deus faz na igreja, foi falado aqui ontem, é sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma das coisas mais lindas, é uma das ações mais lindas na igreja, é o fruto do Espírito. O fruto, preste atenção no que eu vou te dizer, para mim terminar. O fruto do Espírito, ele é dividido em 9 virtudes. As 9 virtudes é dividido em 3 grupos. O primeiro grupo é o amor, é a alegria e é a paz. Esse primeiro grupo, o Espírito Santo de Deus, está trabalhando em mim e em você, para que nós tenhamos uma qualidade excelente de uma vida cristã. A vida cristã, ela tem luta, mas ela tem amor. Ela tem prova, mas ela tem alegria. Ela tem tempestade, mas ela tem paz. Então esse primeiro grupo aqui fala da qualidade espiritual da vida de um crente. Permita que o Espírito Santo de Deus gere essa semente dentro de você, e você tenha uma vida de cristã por excelência. Que você tenha amor, que você tenha alegria, que você tenha paz. Esse é o desejo do meu coração para a tua vida. Rabai Webeder Yassai. Excelência, qualidade na vida cristã. O crente verdadeiro, ele não tem ausência de prova, mas no meio da prova, ele tem amor, ele tem alegria, ele tem paz. Quem entende que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nesta noite? O segundo grupo é longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade, benignidade e bondade. Aqui fala da qualidade de relacionamento que você deve ter com teu irmão. O segundo grupo do fruto do Espírito fala da qualidade
do relacionamento que você deve ter com teu irmão, com teu próximo. Quando você for se relacionar com teu irmão, ele pode ser aquela carne de pescoço, entendeu? Pode ser difícil, mas seja longânimo com ele. Seja longânimo com ele. Seja benigno com ele. Seja bondoso com ele. Fazendo assim, você está provando que você tem o Espírito Santo dentro de você. Tem hora que para suportar só o Espírito Santo para nos dar força. Tem hora que para atravessar, para engolir, só mesmo o Espírito Santo de Deus para dar força. Mas o Espírito Santo de Deus manda dizer hoje: seja longânimo, tenha paciência, conta até 10, vai contando aí. Enquanto tu conta, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando. Tolere mais um pouquinho, não se explode não. Quem tem o Espírito Santo não é explosível. A pessoa desacata, a pessoa fala e ele está: Senhor é comigo, o Senhor é comigo, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, o Senhor vai me dar força. Isso é ser longânimo. Paulo e Silas estavam na prisão, ele podia muito bem explodir, mas não, ele começou a louvar e exaltar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe o que é ser longânimo, ele sabe o que é ser benigno, e ele sabe o que é ser bondoso. Terceiro e último grupo: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Difícil, né, irmão? Mas aqui fala da qualidade da sua vida em relação a Deus. Eu estou olhando se você é fiel a Ele. Eu estou olhando para ver se você realmente é fiel a Ele, se você realmente é manso, se você realmente tem domínio próprio. Se você é fiel a Ele, o diabo vai colocar na tua frente um prato bonito e você tem que dizer não, 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 não. Isso é domínio próprio, é você saber que Deus não está em corpo, mas Ele está em espírito na tua vida, e dentro de você tem que estar o Espírito Santo, e o Espírito Santo está te dizendo: não se envolva, não entra nessa conversa, não participe desse jogo, não entra nesta roda, se afaste deste grupo pecaminoso, se afaste desta rodinha. E você está dizendo: eu vou me afastar porque eu tenho o Espírito Santo, eu vou fugir porque eu tenho o Espírito Santo, eu vou ser fiel porque eu tenho o Espírito Santo. Esses três grupos aqui é a ação do Espírito Santo na vida da igreja, e eu profetizo que você receba nesta noite a ação do Espírito Santo sobre a tua vida e a vida da tua família, e que você seja agraciado por Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor, muito obrigado, minha pastora. Deus abençoe, muito obrigado.